diante do Senhor. Por isso nós te adoramos e te bendizemos em nome do Senhor. Vamos aplaudir Jesus. Boa noite, Igreja do Senhor. Vamos para Gênesis, continuando o nosso mês de dezembro, com o tema dando basta, dando ponto final nas situações. Amém? Esse mês de dezembro é o mês do basta, o mês do ponto final. Quarta-feira eu estava falando sobre Jacó e falando a respeito que Jacó tomou uma decisão. Ele passaria a vida inteira dele fugindo, a vida inteira dele levando o nome de enganador nas costas, ou poderia perecer no deserto, ou ele tomasse uma decisão naquele exato momento que ele viu a presença de Deus através daquela visão da escada, subia e descia os anjos de Deus, e ele entendeu que a presença do Senhor estava ali. Então, quando nós entendemos pela palavra de Deus que Deus está naquele lugar, que Deus está se manifestando por aquela palavra, naquela direção, naquele exato momento, nós temos que tomar uma decisão acertada, de dar um basta naquilo que nos traz sofrimento e de continuar uma jornada de bênçãos que Ele nos chamou para viver. Amém? Eu quero aqui continuar no Gênesis capítulo 32, vamos lá? Gênesis capítulo 32. Quando Jacó, já um avançado período da vida dele, onde ele consegue se libertar do tio dele, que passava a perna nele, lembra que eu comentei na quarta-feira? O tio lambão dele passou a perna nele, fez ele trabalhar 14 anos, e aí passava a perna no financeiro, até que Jacó tomou a decisão: não, vou ter que sair daqui, tem que construir o que é meu. Mas nós não podemos construir nada sem a direção de Deus, não é verdade, igreja? Então aqui Jacó decide pegar a família dele, voltar para a casa do pai dele, construir uma nova jornada. Eu quero pegar do versículo 23 em diante, vamos lá? Gênesis 32, do versículo 23 em diante. Isso aqui está falando da família dele, tá? E tomou e fez passar o ribeiro, e fez passar tudo quanto tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. 26. E disse: deixa-me ir, porque a alva já subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. A verdadeira libertação, irmãos, acontece quando você entende que aquela situação não é para você. Quando você entende que aquela situação está te prendendo e te impedindo de ser aquilo que Deus ele te chamou para ser. A Bíblia diz que onde está o Espírito de Deus, ali é liberdade. Então Jacó entendeu que eu preciso da bênção de Deus para andar em liberdade, porque senão sempre ele estaria com medo de alguma coisa. E o medo é uma das características que prende a pessoa, é um dos sentimentos que prende a pessoa de tomar a melhor decisão da vida dela. O medo de não conseguir, o medo de avançar, o medo de alguém que está perseguindo. O Jacó aqui, a gente sabe que ele saiu fugido de casa, ameaçado pelo irmão Esaú, dizendo: eu vou te matar. Agora você imagina, ele não ficava sossegado, o medo sempre batia a porta. Mas quando ele fez um compromisso com Deus, ele pediu segurança na viagem. Senhor, me guarda nessa viagem que eu estou fazendo, para que um dia eu possa voltar em paz à casa do meu pai, consertar o meu passado, fazer as pazes com meu irmão, com quem eu dividi o ventre da mãe. Então o Jacó, ele fez toda a família passar pelo vale de Jaboque, tudo quanto ele tinha, tudo que ele havia
conquistado, e ele ficou para trás no momento em que ele lutou com o varão. Subentende-se que ele lutou com o próprio Deus aqui, irmãos, representado pelo próprio Deus. Uns falam anjo, mas aqui fala um varão. E aqui nós vamos entender depois que é como se ele tivesse lutado com o próprio Deus. Não que você vá lutar com Deus, mas com a palavra de Deus você pode lutar com o Senhor ao lado dele, não contra ele. Quando você entende, Senhor, essa situação está me prendendo, mas a tua palavra diz que foi para a liberdade que o Senhor me libertou. Se o próprio Espírito de Deus dá liberdade ao ser humano, por que eu tenho que me permitir ficar preso por uma situação? Ficar preso por um sentimento de medo, de uma ameaça, Algumas pessoas já, não sei se é o seu caso, já sofreram ameaças de morte, da pessoa ficar se vigiando quando está andando. Ela não consegue ficar ali. Às vezes a ameaça, ela talvez não venha de uma pessoa diretamente a uma ameaça de morte, mas talvez a ameaça de desemprego, é a ameaça de que uma doença chegue, um familiar faça alguma coisa e diz, olha, eu vou fazer tal coisa, talvez cometa um suicídio. É sempre o medo que fica rondando em várias situações. O medo do Jacó não podia impedir ele de alcançar a bênção de Deus. Então, quando você começa a entender quem é você diante da presença do Senhor, você vai se sentir corajoso. A coragem do Jacó de lutar com o próprio Deus, de lutar com a presença de Deus pela bênção que ele queria conquistar. Hoje nós temos essa conquista através de Cristo Jesus. Você não precisa mais lutar com o anjo, tá? Pastor, apareceu um anjo, vou lutar com ele. Não. A Bíblia diz que hoje, verdadeiramente, o Filho já te libertou. Você não precisa mais lutar por uma bênção. Para você ser abençoado, como nós cantávamos agora há pouco na abertura, você não precisa pagar mais promessas. Você pode fazer um voto, que é uma coisa totalmente diferente. Mas a promessa não precisa mais, porque Cristo já é a nossa promessa, é a nossa garantia de vitória. Então, para mim ser abençoado, o que eu preciso então, pastor? Não preciso mais lutar com o anjo, não preciso pagar a promessa. O que eu preciso fazer? Só tomar posse. Mas para que eu possa tomar posse de algo, eu tenho que entender que aquilo é meu. Quando você entende que algo na palavra de Deus te pertence, você pode orar sobre essa palavra. Nós lemos aqui que Jacó, ele lutou com esse varão até a alma subir, Estava dando um momento, aquele varão subiu aos céus e Jacó estava agarrado nele, porque ele queria o quê? Ser abençoado. Nós temos que nos agarrar hoje, irmãos, à palavra de Deus. No momento que eu estou conversando aqui com você, eu citei 3 versículos. Ora, onde está o Espírito de Deus, ali a liberdade. Então você pode orar sobre isso. Senhor, eu não quero me sentir com aquele sentimento de que eu tenho medo, que eu estou preso. Eu falei para você, que em Cristo Jesus você já é liberto. Se verdadeiramente o Filho nos libertar, nós sereis livres. Então, se você entende que Cristo te libertou de toda a maldição, é nisso que você precisa crer, é nisso que você precisa orar. Onde está a presença dele, tem um mudança de equilíbrio. Então você pode orar sobre essa palavra. Meu Deus, não é eu que estou dizendo, é a tua palavra. E aí é aquele exato momento, irmãos, que é cada culto, que a cada momento que a gente lê, cada momento que a gente ouve a palavra de Deus, a gente deve guardar no coração. Eu não estou falando para você decorar versículo, capítulo, eu estou falando para você ficar com a palavra e guardar. É aquela que te chama a atenção, é aquela que Deus vai usar para te libertar. Amém? Então, o Jacó aqui no versículo 26, vamos lá? Em nome de Jesus Cristo. Diz assim, deixa-me ir, porque a alva já subiu. Ele, porém, disse, não te deixarei ir, senão me abençoares. Ou seja, Jacó tinha um propósito. Ele não podia passar aquele vale sem que a bênção de Deus estivesse com ele. Você precisa se colocar nessa situação. Se onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Se foi para a liberdade que Cristo te libertou,
Se verdadeiramente o Filho nos libertar, nós sereis livres, então você entende o que? Nada pode te prender. Não é o medo que pode te prender, não é uma dúvida, não é uma situação, não é um sentimento, nada pode te prender. Que foi para a liberdade, para que você pudesse andar de cabeça erguida, que você tivesse a força, a coragem, que é a mesma que o Jacó teve aqui. Não, o Senhor vai me abençoar. Quando você olha para a palavra e você se agarra nela, igual ele se agarrou nesse varão aqui, você está se agarrando à promessa de Deus. Senhor, foi o Senhor que me mostrou na tua palavra. Eu ouvi um dia que o pastor pregou. Foi através daquele louvor. Às vezes os louvores têm versículos bíblicos nele. A tua palavra diz, Senhor, eu só tenho isso para me agarrar. É aquela corda, aquele fiozinho que vai te dar esperança para você se segurar, para não ser arrastado pelas tempestades da vida. O Jacó tinha o quê? Conquistado uma família grande. Olha só, irmãos. Ele tinha conquistado uma família grande. Ele casou com Lia e depois ele casou com Raquel, né? Ao todo ali ele teve 12 filhos, que são as tribos de Israel que a gente conhece. Imagina a filharada, imagina os netos de Jacó, imagina que alguns casos até bisnetos tinham. Jacó conseguiu conquistar servos e servas, então as pessoas que estavam com ele aumentaram. Jacó tinha gado, a Bíblia diz que ele conquistou, né, o próprio salário dele ali, as conquistas, ele tinha o próprio rebanho. Então ele fez tudo passar pelo vale e ficou para trás. Tem um momento, irmãos, que você tem que ficar sós com Deus para garantir o sucesso e a sobrevivência de tudo que você já colocou no mão de Deus. Porque se Esaú vem com o rosto de guerra para matar Jacó, ia matar toda a família dele, ia matar todo o rebanho dele, ia acabar com tudo. E se nós não nos colocamos na posição de livres, a gente vai ficar sempre com medo de nos acompanhando. Sempre com aquele negócio: será que eu vou conseguir? Será que um dia vai melhorar? Sempre a dúvida vai te prender em algum campo da sua vida. Então a verdadeira liberdade é quando você entende que aquilo ali não é para você, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, irmão, ela é boa, ela é perfeita. A vontade de Deus, ela é o quê? Então, se você está vivendo na sua vida situações desagradáveis, peraí, isso aqui não é vontade de Deus para mim, não. Eu já entendi que Jesus veio trazer para mim alegria o quê? Pela metade? Não. A Bíblia diz em João 16, alegria completa. Então, eu não posso aceitar metade, posso? Não, Deus, Jesus já me deu algo completo. Então, é esse entendimento que Deus quer que a gente tenha das coisas dele. Não é que você vai colocar Deus contra a parede, né? Como eu falei, não é que você vai lutar. Mas você vai lutar contra você mesmo. Contra isso que vem contra você, de não deixar você crer naquilo que Deus já te falou. Deus já é suficiente. E às vezes a gente está sempre procurando a palavra. Está sempre procurando. É por isso que às vezes o culto de revelações enche muito, irmãos. Porque a palavra de Deus não está sendo suficiente. Está sempre precisando de alguém que fale mais. Mas Deus já falou no coração. E é por isso que tem muita gente sendo enganada, irmãos. Não estou dizendo que são todos, tá? Mas em grande parte, a maioria das pessoas são enganadas. Eu estou lendo o livro de Jeremias. No livro de Jeremias, Deus fala muito de profetas que falam o nome dele, mas que ele não vai dizer nada. E o povo vai só sendo enganado, o povo não prospera, o povo não cresce, o povo não é abençoado. Estão crendo mais na palavra dos profetas do que na palavra do próprio Deus. Nós temos que parar e analisar o que o meu Deus está me dizendo. E a palavra que Ele te dá hoje, irmãos, é a sua liberdade do dia de amanhã. O Jacó entendeu o quê? Que se ele não lutasse por aquilo que ele queria, desse um basta naquele medo, ele ia passar a vida inteira dele fugindo, dormindo de qualquer jeito, porque ele não ia ter um sono tranquilo, sabendo que o irmão dele vinha para matar. Antes era ele sozinho, mas agora ele tem família. Agora ele é responsável. Ele tem lá 12 filhos.
filhos, tem uns netos, tem todo um povo que trabalha para ele. Não é mais ele sozinho. Agora nós temos isso, irmão. Nós não somos sozinhos mais. Nós temos a nossa família, nós temos a nossa casa, nós temos os nossos bens, e assim por diante. Então nós temos que lutar para que a bênção de Deus ela permaneça em nós, e que essa bênção não seja roubada por um sentimento de medo. Ai meu Deus, se eu for demitido. Ai meu Deus, se essa doença chegar. Ai meu Deus, se fulano foi embora de casa. Ai meu Deus, se aquela ameaça acontecer. Eu tenho que descartar isso da minha vida. Pastora, mas como que eu faço isso? Colocando e me agarrando com a palavra de Deus para dentro do meu coração. Por que o Jacó lutou com um varão? Porque ele sabia que ele tinha direito à bênção de Deus. Porque a promessa que Jacó carregava era a promessa que Deus tinha feito lá atrás para o avô dele. Quem era o avô de Jacó? Vocês lembram? Abraão. Lembra que Deus disse que abençoaria Abraão e suas famílias? Por Abraão seria vendido todas as famílias da terra, e Deus abençoaria Abraão e sua descendência. Quem era o pai de Jacó? Isaac, filho de Abraão. Deus aparece no capítulo 26 de Gênesis para Isaac e diz: Isaac, não peça ajuda do Egito, eu serei contigo, abençoarei você e sua geração. Então o Jacó, ele carregava o peso da promessa de Deus, e é o que ele tinha para ser agarrado. Não vou te soltar enquanto não me abençoares. Versículo 27. E ele diz assim: e disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse o quê? Jacó. Jacó, ele era conhecido como o filho que passou a perna no pai, o irmão que enganou o outro irmão, o filho que ficava debaixo da asa da mãe dele. Esse era o Jacó. O enganador, o Jacó que se aproveitou. Mas daquele momento em diante, que ele entende: não, eu não vou ser conhecido pelo meu nome mais. Não vou ser conhecido trazendo dos nossos dias. Não vou ser conhecido como aquele que desistiu. Não vou ser conhecido como aquele que voltou para trás. Não vou ser conhecido como doente, como miserável. Não vou ser conhecido como preso por medo, por fracasso. Mas vou ser conhecido como mais que vencedor. Como Deus me chamou para ser. E aí começa a sua luta. Amém? De crer mais na promessa de Deus do que naquilo que você está vendo. Essa luta, irmãos, não é só a gente que passa, não. O Abraão, voltando assim um pouco atrás do Jacó, o Abraão também teve essa luta. Ele sofreu com isso. Porque Abraão já era um homem avançado em idade, a esposa era avançada em idade, tinha um ventre amortecido, era uma mulher estéril, já era uma vovozinha de 80 anos, né? E até aquele presente momento, ele não tinha tido o quê? Filhos. Ninguém para deixar a herança dele. Abraão já estava fazendo planos do que? Vou ter que deixar minha herança para o servo, o Eliezer da nação. Mas ele, por um momento, ele esqueceu de que Deus lá atrás, quando chamou ele, deu para ele uma promessa: fartiei uma grande nação. E aí o anjo de Deus aparece e fala: daqui a um ano você vai estar segurando o bebê no colo, né? A Sara até riu: vai ser impossível. Mas para Deus não era bem impossível. Quando Abraão decidiu crer na promessa de Deus, a promessa de Deus chegou. Mas quantas vezes ele teve que lutar contra o próprio olho? Ele olhava para o corpo dele: eu já estou com 99 anos, acho que não vem mais não. Acho que não vai dar mais não. Ele olhava para a mulher dele: amo muito essa mulher matadinha, já está velhinha já. A gente tem um mau costume, irmão, de olhar o que está ao nosso redor. A gente se limita muito a números, a gente se limita muito a numerologia de idade. Já passou meu tempo, já não tem idade para isso. Meu irmão, você está na idade necessária de viver o que Deus te chamou para viver. A idade é só um número. Eu vi isso essa semana. A idade é só um número para você. Deus pode ainda fazer uma obra maravilhosa? Claro que pode. Ele tem capacidade para fazer isso. Mas se você não se agarrar à promessa dele, não é que você vai deixar
deixar de ser filho de Deus. Não. Se você é salvo, salvo. Mas, porém, aqui na terra, você não vai viver o que Deus prometeu que você viveria. Porque às vezes você está olhando o que está ao redor. Abraão também, né? A Bíblia diz que Deus faria ele um homem muito rico. Mas quando ele se separou de Ló, ele pegou a pior terra. Quando Ló ficou com a campina verdinha, bonitinha, Abraão foi para o deserto, né? Escolha. Abraão deu direito de escolha para o sobrinho dele. Escolhe para você quer ir. Por que Abraão deu direito de escolha para Ló? Para não arrumar briga e porque ele confiava que o que vinha de Deus era melhor, não importasse o lugar. E o que aconteceu? Deus abençoou Abraão. E ele foi um homem muito rico. Deus abençoou ele. Não padeceu fome de nada, irmãos. Falta de nada. Tinha sempre ali Abraão, um servo, uma serva. Tinha sempre o rebanho, família estava aqui. Veio o filho da promessa, o Isaac. A descendência do Isaac continuou no Jacó e no Esaú. E de Jacó veio as tribos de Israel. Das tribos de Israel, da tribo de Judá, veio o nosso Senhor Jesus. Deus nunca falha naquilo que Ele promete. O ser humano precisa segurar mais do que Deus fala. Segura na perna do anjo aí. Vamos continuar aí em nome de Jesus. Então, irmãos, tudo que vem de Deus, a vontade de Deus é boa. E não é vontade de Deus que você seja conhecido como um codinome ruim, né? Eu dei um testemunho aqui um tempo atrás, não sei se os irmãos lembram, de um membro lá da minha igreja. Eu passei numa cidade, lá de Vila Velha, uma senhorinha, a Maria Perninha, lembra o nome dele para vocês? Ela mesma me falou isso para mim. Quando nós chegamos na igreja, passou um tempo, a família dela começou a frequentar e ela tinha uma ferida muito grande na perna, por conta do diabetes, não fechava. A ferida era exposta, não fechava. Então ela sempre andava com a perna enfaixada. Aí um dia ela falou assim para mim: pastora, vou em casa fazer uma visita, só que ela não sabia passar o endereço. Ela só apontou mais ou menos para onde era. Aí ela falou assim: pastora, se a senhora perguntar onde mora a Maria Perninha, todo o bairro me conhece, pastor, tem muitos anos aqui. Só que ela falou alguma coisa normal. E eu falei assim: não, irmã, a senhora não tem que ser conhecida como uma Maria Perninha. A senhora tem que ser conhecida como Maria, mulher de Deus. Né? Você trabalhar a fé no coração dela, da família, e graças a Deus, irmãos, ela deu testemunho na igreja que aquela ferida fechou. Até puxou da fé, ela deu testemunho. Mais de 15 anos ferida aberta, imagina. Você lidar com uma situação mais de 15 anos ali, que você... e todo mundo te conhecer por aquilo. Que tragédia, que tristeza. Imagina agora a liberdade dela de andar sem aquela faixa, sem aquele mochila, sem aquela situação. E Deus foi tão bom com ela, até do câncer livrou ela, também deu testemunho. Pastor, eu me agarrei na fé, Deus me livrou até do câncer. Filho dela faz a obra na igreja, é uma bênção, irmãos. Mas a gente não pode ser conhecido como algo ruim. Olha lá, o fulano que passa a perna nos outros, o caloteiro, o fofoqueiro, o doente, o perdedor, né? Isso, aquilo. Não, a gente tem que ser conhecido como servo de Deus que vence. Amém? E aí, irmãos, desde o início, Deus nos fez para dominar. Ele diz lá em Gênesis capítulo 2, né? 1 e 2, né? Domine o homem sobre tudo que há na terra, até sobre os peixes que estão no mar. Deus te fez para ser um dominador. Então, irmãos, é momento de você resistir firme ao diabo, inclusive sobre Satanás, que também é dominador. Satanás só domina a mente daquele que não sabe quem é em Cristo. Porque quando a pessoa sabe o pai que tem, ela não tem medo, não. Vou dar pro meu pai, já viu da criança? Ele se enche, né? Está brincando na rua, vem maior que ele, dá um cascudo. Vou lá contar pro meu pai, porque ele confia que o pai vai defender. Mas se você sabe de quem você é filho, você não tem que temer as astúcias do diabo. Em Cristo nós somos o quê? Mais firmes. Amém? Então vamos terminar o texto aí. Então ele está dizendo aqui no 27, qual é o teu nome? E ele disse Jacó, 28. Então ele disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como um príncipe lutaste
com Deus e com os homens, e o que aconteceu? Prevalecestes. Meu irmão, como um príncipe. Ele saiu de casa como um príncipe? Não, ele saiu de casa como um ladrão, um fugitivo. Com a mão na frente, outra atrás, tinha nada. Mas agora, como um príncipe, ele lutou com Deus e lutou com os homens. São situações na vida, os homens aqui, irmãos, representam situações na vida que a gente vai enfrentar. A gente luta com homens quando às vezes a gente é mal falado, né? A pessoa fala da gente, chama a gente de Maria Perlinha, né? Fala, vai, fulaninho. Tem gente que não acredita que a gente pode mudar de vida, irmãos. Isso é verdade. Tem gente que não acredita que a gente pode sair de uma situação de cabeça erguida. Às vezes está lá só perto, não para ajudar, mas vai esperar algo ruim acontecer para sair falando. Mas que o povo tem que falar ao nosso respeito, é que nós somos servos de Deus e que nós prevalecemos em qualquer situação. Amém? Resistindo firme a quem? Ao diabo. Diabo, você não vai me enganar com esse medo. Você não vai me enganar com essa fraqueza. Porque o meu Jesus diz que eu sou mais que vencedor. O meu Deus diz que Ele já me libertou. Deus libertou Israel do Egito, irmãos. Libertou Israel dos Medianitas. Libertou Israel da Babilônia. E nos libertou do diabo também. A cédula que era contra nós já foi rasgada. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não aceite, né, ser preso, enganado, condenado. Vamos encerrar então? 29. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o seu nome. E ele diz: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. A bênção de Deus basta. Simplesmente a bênção de Deus basta. Mas Jacó entendeu que era o próprio Deus que estava ali. Ele lutou com Deus, lutou com os homens e prevaleceu. Ele não desistiu cada bênção dele. Imagina só, Jacó pendurado lá, né, nas pernas do varão, e o varão vai e toca na juntura da coxa, lá na virilha. Imagina que dor que ele não sentiu. Jacó ficou manco depois, mas ele não abriu mão da bênção. Posso ficar manco, mas pelo menos é um manco abençoado. Amém? Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Você vai passar um momento difícil, e muitas vezes até momento de dor para você desistir. Mas não abra mão da liberdade que Deus está te dando. Amém? Não abra mão da bênção que Ele está te dando por promessa, pela palavra de Deus em Cristo Jesus. Você crê nisso? Então aplauda Ele bem forte, bem bonito, para a glória de Deus. Amém? Estamos diante da tua presença agora, como Jacó esteve. Jacó sabia que precisava daquele momento ações, colocar tudo na tua presença, e ele fez passar.
reino da sua maravilhosa luz. Meu irmão, se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nada pode te amarrar, te prender, te impedir de viver o que Deus tem para você. Como Jacó, não aceite estar preso por nada, nem que seja o mínimo de um pensamento, nem que seja a faísca de um sentimento. Não deixa não. Confesse, resista, e você verá a bênção de Deus, a ponto até de mandar como as pessoas te veem e te conhecem. Você não vai carregar mais aquele fardo. Você vai ser conhecido como abençoado, como abençoada, como alguém que Deus está estendendo a mão. E através da sua vida, Deus abençoará muitos outros. Creia nisso e não desista. Nada pode impedir, nada vai impedir, e nada pode me impedir de